Boa noite, amigos e amigas do YouTube. Terminou agora o jogo pela Série B, CRB 1, Vasco da Gama 1. É realmente triste o que acontece com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Estreou no campeonato contra o Vila Nova de Goiás e também não venceu. Eu fico voltando o tempo em que não existiam esses campeonatos, então o clube de futebol precisava daqueles empresários para arranjar jogos pelo Brasil e pelo exterior. E naquela época existia um grande empresário português e que ele arranjava com maior facilidade jogos pelo norte e nordeste do país. Era o famoso Zé da Gama. E chegava no Vasco da Gama, fechava uma excursão, 10, 12 jogos, 14 jogos, e o Vasco chegava no norte e nordeste, ganhava quase todas. De vez em quando que aparecia um time mais ajustado e o Vasco empatava. Esse mesmo Zé da Gama conseguiu por muitos anos que o Vasco disputasse a Taça Teresa Herrera na Espanha. E por muitos anos o Vasco da Gama foi convidado especial e várias vezes ganhou a Taça Teresa Herrera. E hoje, o que eu assisti com muita tristeza foi um Vasco mediano e com todas as possibilidades de se manter na segunda divisão por mais uns 2 ou 3 anos. Bons tempos aqueles que as grandes equipes, eram reconhecidas pelo mundo. Era o Flamengo, era o Vasco, o Santos, o Botafogo, o Fluminense. E nem se falava em Atlético Mineiro. Naquela oportunidade, o melhor era o Cruzeiro, com Tostão, Piazza, E hoje a gente vê aí o Santos sofrendo, o Vasco sofrendo, o Botafogo também, e todos dependendo de investimento estrangeiro. E eu, como ex-conselheiro do Vasco e ex-torcedor do Vasco, porque, como eu já falei diversas vezes através deste meu canal, eu não ia ficar dentro do Vasco torcendo para que as pessoas continuassem levando o Vasco para o fundo do poço, aonde ele está hoje. Lamentável, muito lamentável. E você que está me assistindo aí, quer saber quem eu sou? Eu sou Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa, radialista e também general manager em futebol.
É por isso que eu também falo sobre futebol. E se alguém tem alguma dúvida se eu já fiz algum trabalho como General Manager, basta acessar o blog Bureau Sportif Lafetat. E se alguém tem dúvida, o quanto eu fiz, o quanto eu trabalhei, que eu lutei para que o Vasco não chegasse ao fundo do poço, entre no outro blog, que é FAO, F-A-O, Força Almirante de Oposição. Vá lá e veja o meu trabalho. E naquela oportunidade, eu não tive apoio de conselheiros, de diretores, principalmente de torcedores, daqueles chefes de torcidas. Eu não tive apoio nenhum. Eles achavam que tudo ia dar certo, mas não sabiam que eu conhecia tudo que acontecia nos bastidores do Vasco da Gama. E o resultado está aí. Dependendo de investimento estrangeiro, e o estrangeiro que investir transformará o Clube de Regatas Vasco da Gama num centro de treinamento Vasco da Gama, para poder garimpar jogadores, vender, porque título não dá lucro para quem é um investidor estrangeiro. O Vasco será como um Corinthians de Alagoas, que nunca se interessou em ser campeão alagoano, mas todos os anos, transferem dezenas e dezenas de jogadores para o exterior. Este é o futuro do Vasco da Gama. Boa noite, amigos e amigas que me acompanham aqui no YouTube. E se você gostou de tudo que eu já falei aqui no YouTube com toda sinceridade e mostrando as provas de tudo que eu afirmo, entre lá e se inscreva, ok? Aquele abraço e uma boa Páscoa para todos.